Olá, internauta da Jovem Pan Online. Bem-vindo aqui ao Espaço Online desta sexta-feira, uma ótima tarde para você. Hoje nós vamos falar sobre geração Y, conflito de gerações, as profissões e os profissionais que se destacam atualmente nas empresas. Para isso nós convidamos o Sidney Oliveira, ele é escritor, especialista em gerações, autor de diversos livros. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Que bom. Boa tarde, pessoal. A gente vai conversar bastante sobre os jovens hoje, né? É um assunto muito interessante que interessa muita gente, não só os jovens. Os veteranos também. Não, todos somos jovens. Independente da idade. Exatamente. A gente agora é jovem para sempre. Exatamente, Falando nisso, esse é o último livro do Sidney. É o primeiro aqui, Geração Y, inclusive a gente conversou sobre ele já aqui. Foi a primeira entrevista, acho que foi com você, faz uns 2 anos ou 3, quando a gente lançou o assunto, né? Você já está em que edição do livro? O livro não, já quinta é edição já está na quinta, indo para a sexta agora. Que maravilha, olha. Geração Y, o nascimento de uma nova versão de líderes, esse é o primeiro. Aí temos aqui Geração Y, ser potencial ou ser talento, faça por merecer. Aí eu já falei para o jovem da Geração Y. O primeiro eu falei sobre ele. O segundo eu estou falando com o jovem da Geração Y, como que ele se posiciona nesse mundo doido que a gente está vivendo, né? E o terceiro, e o mais recente, Jovens para Sempre, como entender os conflitos de gerações. Você sabe que se a gente quisesse pôr letra até dava, né? Porque a gente fala Jovens para Sempre, mas podia falar da Geração FY, que já é a Geração Y, tem um monte de Geração X, Baby Boomer, um monte de coisa, podia falar a Geração FY, Forever Young. Então a gente fala o jovem para sempre, porque a gente percebeu que a juventude agora se estendeu, né? Pois é, cada vez mais, né? A gente percebe que, inclusive, sai um dado aí do Ministério do Trabalho essa semana que mostra que o emprego, as pessoas com mais de 65 anos, cresce, as pessoas empregadas, trabalhando em atividade. Isso por quê? Porque a expectativa de vida está aumentando. Exatamente. Você sabe que nós estamos vivendo uma singularidade social. Há 30 anos atrás, a gente tinha um modelo muito conhecido que começou até no século passado, no início do século passado, a legislação trabalhista fala sobre isso, que é a pessoa tinha uma expectativa de vida que orbitava em torno de 60 anos. Então, quando a gente chegava perto dos 30 anos, era o meio da vida, tanto é que tinha uma música que falava não confie em ninguém com mais de 30, quer dizer, a juventude ia até os 30 anos de idade, depois disso a vida adulta e toca a vida, né? À medida que a expectativa de vida foi aumentando, isso começou a se alterar. Então, uma pessoa que entrava no mercado de trabalho com 20 anos de idade, no passado, ela entrava com 20 anos, perto dos 50, 55, ela se via já descontinuando, preparando-se para um descanso, aposentadoria, óbvio que tentando aumentar o tempo de aposentadoria, mas perto dos 5, 6 anos de aposentadoria, a pessoa deixava de existir. Isso funcionava como um relógio se a gente pensar no processo científico. Agora, imagina uma pessoa que agora a expectativa de vida subiu em torno de 20, 25 anos. Então, hoje nós estamos falando de pessoas que estão vivendo acima dos 80, 85, 90 não é mais incomum. Agora, faz o mesmo cálculo. Uma pessoa que começa a trabalhar com 20 anos, perto dos 55, já tem 35 anos de trabalho, que é o previsto na legislação. Não está nem na metade Ela ainda. Está com 55 anos, com uma perspectiva de mais 30, 35 anos pela frente. Isso dá um nó na cabeça dessa pessoa, porque ela tem que se reinventar. Então ela tem que começar a pensar no que eu vou fazer, porque eu tenho muita vida ainda, não interessa se tem solução financeira ou não, ela não está querendo parar porque ela se sente jovem, ela se sente com apetite mesmo de trabalho, ela se sente muito competente, porque nessa altura da vida ela já tem a experiência, ela se sente muito lúcida e ela na realidade se sente jovem. E aí o que acontece? Ela começa a buscar os caminhos para essa nova etapa de vida. E aí a gente tem percebido que muitas pessoas estão buscando a segunda carreira, a terceira carreira, algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer o ensino normal, faculdade, quando era mais jovem, estão voltando para a faculdade. Aliás, isso é um dado que eu trouxe para o livro. 1 em cada 5 estudantes, eu vi isso no IBGE, vi isso no MEC, 1 em cada 5 estudantes de nível universitário no Brasil hoje tem mais de 40 anos. Isso é impressionante, porque nós estamos falando aí de um contingente de 1 milhão de pessoas. E essas pessoas que estão voltando a fazer faculdade, se fez a faculdade, estão fazendo uma pós, estão voltando a estudar, têm um objetivo, se manter ainda empregado, se manter qualificado, quer dizer, dar continuidade nesse processo que começou há 20, 30 anos atrás. Ou mudar o rumo da vida. Não, mas alguns estão experimentando.
Alguns estão experimentando. Vou mudar. Olha, cheguei a essa altura da minha vida e quero mudar. Eu já vi gente falando assim, cansei de ser engenheiro, agora eu quero ser floricultor. Né? A minha esposa já está numa fase interessante, ela é fonoaudióloga, então ela trabalhou a vida com fonoaudiologia, com voz, e agora, recentemente, aliás, esse ano, ela falou, olha, eu vou fazer uma nova faculdade, e começou a fazer faculdade de física. E assim, está estudando e está maravilhada, está assim, você vê que a pessoa descobre isso e ela começa a descobrir a juventude, ou a fonte da juventude é você se manter na juventude. Eu vejo algumas pessoas da terceira idade, antiga terceira idade, porque agora a gente já não sabe exatamente quando é que ela começa, mas pessoas assim, no rótulo que tem acima de 60, 65 anos, descobrindo a internet. E descobrindo, não é descobrindo, ah, que bonitinho. Não, não, elas estão interagindo, entrando em site, fazendo faculdade online, e às vezes até mais íntimas da internet do que o próprio jovem que está aí com seus 15, 16, 20 anos de idade. Né? Então, nós estamos vivendo uma singularidade que só surge agora porque a gente está vivendo esse momento de redefinição de carreira, de redefinição de vida. Quer dizer, é como se eu tive uma extensão de contrato. O que eu vou fazer com essa extensão? Então, esse é um lado que a gente está abordando bastante no novo livro. Isso né? é o máximo, né? Inclusive, a Ana Maria Penteado, nossa companheira aqui, que é autora do blog Melhor Idade, aqui no portal legal. Da Jovem Pan, é uma pessoa que escreve sobre isso, está nessa faixa etária, e você sabe que ela que me ensinou a mexer no Facebook, Olha quando só. tudo começou... Mas, que coisa impressionante, né? Como eles estão antenados. Eles estão assim. E precisa disso. Não, né? eu acho que assim, é uma coisa de inclusão novamente. Quer dizer, eu não estou saindo da sociedade, eu não estou saindo do mercado, eu estou me mantendo incluso no mercado, descobrindo novas realidades. E assim, o legal é você ver o entusiasmo que a pessoa percebe, aquele entusiasmo juvenil. O mesmo entusiasmo a gente vê em pessoas que estão se redescobrindo, experimentando novos caminhos, ou caminhos que talvez eram um sonho no passado e a própria dinâmica da vida não permitiu que ela seguisse esse caminho, e agora fala, bom, agora eu estou em condição. Então, não é difícil você ver muitas vezes uma pessoa com 50, 60 anos de idade de aparelho no dente. Por quê? Ah, não deu tempo. Os filhos tiveram aparelho no dente desde a adolescência, porque os meus filhos vão ter, mas agora ele está cuidando da saúde, comprando moto. Eu vejo colegas meus, eu sou uma pessoa que assim, quero comprar uma moto, viajar. Agora, então assim, a gente está querendo realmente aproveitar a juventude porque houve uma extensão. E a gente quer fazer por merecer essa juventude que surgiu agora. Até o setor do turismo está especializado aí, tá né? Crescendo. Cruzeiros para terceira idade, enfim, tem um monte de atividades, né? A gente está vendo o mundo virar, né, nessa direção mesmo. Essa é a tendência. Agora, como é que os jovens encaram isso dentro das empresas? Porque o jovenzinho de 20, 25 anos... Bom, primeiro que eles entram cada vez mais tarde no mercado de trabalho também. Exatamente. O que aconteceu também nesse processo? À medida que essa juventude estendida ela trouxe algumas mudanças de cenário para o mercado. A primeira mudança é que as pessoas que entraram no mercado há 30 anos atrás adotaram um padrão mais provedor dos seus filhos. Ou seja, se ele entrou muito cedo ou teve muita dificuldade para se colocar no mercado, a postura com o próprio filho foi, bom, eu tive dificuldade porque eu não tinha faculdade, porque eu não tinha estudo, eu não tive acesso a um monte de coisa, eu não tive e cheguei até aqui. Bom, o meu filho vai ter. Então ele patrocinou a faculdade do filho, estimulou o filho a ser turbinado para ele entrar melhor no mercado, só que deixou esse filho muito mais dentro do mundo acadêmico, porque assim, você tem que estudar, você vai fazer a faculdade, você não vai começar a trabalhar cedo como eu quero que você primeiro termine a faculdade, eu vou bancar esse movimento para você entrar melhor do que eu entrei. É bonito esse processo, mas ele tem algumas consequências. O que acontece com os jovens com menos de 30 anos de idade, ou seja, aquela famosa geração Y, né? Esses jovens, desde os anos 2000, eles começam a entrar no mercado. A primeira coisa que eles percebem é que eles não têm ainda a maturidade ou eles não têm experiência, porque eles não foram expostos ao trabalho como a geração imediatamente anterior, que começou como office boy, recepcionista, quer dizer, entrava dentro do mercado de trabalho de alguma forma, sem toda a formação, e adquirindo a formação. Na prática. Esse jovem entra mais tarde, e aí a gente começa a perceber justamente uma concorrência entre o jovem e o mais veterano.
Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Essa concorrência é muito interessante, justamente esse conflito. Nós estamos conversando aqui com o Sidney Oliveira, escritor, especialista em gerações. Estamos ao vivo, queremos também a sua participação pelas redes sociais. No Facebook, a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você pode escrever uma mensagem por e-mail. Nosso e-mail é espaço@jovempan.com.br. Até já.